Uma história de ganância, intimidação, manipulação emocional e traição. O que começou como um retiro entre amigos, logo se desvendou em um assassinato e levantou muitas questões perturbadoras sobre traição e a ganância envolvida. Esta história é sobre um homem, Jung Sang-yeop, que se afogou sob circunstâncias suspeitas enquanto estava de férias com sua esposa, Lee Eun-hee, e seus amigos. Inicialmente, as autoridades da delegacia de Gapyeong classificaram sua morte como um acidente, mas algo na explicação oficial não parecia certo para a família de Sang-yeop. Ela conhecia seu irmão. Ele tinha um medo incrível de água. Por que ele iria pular de um penhasco? Por meio de um contato em comum, ela contatou um detetive na delegacia de polícia de Ilsan-Subu. As suspeitas dela, que Eun-hae estava envolvida em sua morte e que a fraude de seguro estava no centro de tudo. Apesar do encerramento do caso, o detetive aceitou reexaminá-lo. No início de novembro de 2019, a delegacia de polícia de Ilsan West reabriu formalmente o caso, desta vez tratando-o como um possível homicídio. Vamos analisar mais de perto este caso, voltando ao dia em que ocorreu, registrado principalmente em celulares. É 30 de junho de 2019, um dia quente e úmido. Lee Eun-hee, de 28 anos, e seu marido, Yoon Seung-yeop, e um grupo de amigos partiram para um fim de semana em um vale em Gapyeong, conhecido por suas cachoeiras e águas calmas. É um refúgio popular para quem busca fugir da vida urbana. O grupo reservou uma pensão, um tipo de casa de hóspedes, na Coreia do Sul, que combina acomodações internas com uma experiência de glamping. A área tinha boa infraestrutura para acampamento, com estações de grelha e tomadas elétricas. Apesar do cenário natural, não era totalmente remoto. Havia pontos de ônibus e empresas a apenas 20 minutos de carro. Ao lado de Eun-hae e Sang-yeop estavam seu amigo de longa data, Choi Hun-soo, e outros 5. Dae-soo, um amigo de Yoon-hae, Jun-soo, um colega de trabalho de Hyun-soo, Yoon-young, namorada de Jun-soo, e Hug-seop, um amigo de Dae-soo. A princípio, parecia apenas uma escapada casual de fim de semana. Mas por baixo de tudo, havia tensões, particularmente no casamento de Eun-hae e Sang-yeop. Apesar de legalmente casados, viviam separados. Eun-hae ficou em Incheon, uma movimentada cidade costeira, enquanto Sang-yeop trabalhava em Suwon. O motivo oficial era o difícil trajeto. Porém, conforme mais detalhes surgiram, evidenciou-se que o trajeto não era a real razão. Até 15A, o grupo se acomodou perto da água, enchendo boias grandes e organizando suprimentos. Apesar do calor do verão, a água estava fria. A maioria dos visitantes já tinha partido, restando poucos perto do rio. Sang-yeop, que antes admitiu não saber nadar, subiu numa boia próxima à margem. A água era rasa no início, mas ficava rapidamente mais profunda em direção ao meio, impedindo-o de ficar em pé. Hyun-soo ignorou a insegurança visível dele e começou a puxar a boia para mais longe. Sang-yeop protestou enquanto Hyun-soo o arrastava para mais fundo, segurando firme. Então, Eun-hee gritou, "Vire-o!" Hyun-soo riu e tentou virar a boia. Sang-yeop implorou para que parassem, resistindo. Hyun-soo chamou Eun-hae, "Eu não consigo virá-lo. É muito pesado. Me ajude." A essa altura, Sang-yeop estava em pânico. Seu medo era óbvio, mas em vez de parar, Hyun-soo continuou empurrando-o para águas mais profundas. O grupo começou a cantar o tema de Tubarão. Hyun-soo balançou o tubo, agindo como se fosse virá-lo. Sang-yeop estava sobrecarregado e suplicando para pararem. Seu sofrimento era claro, mas eles continuaram. Yoon-hae e Hyun-soo pareciam se divertir, testando seus limites, intimidando-o, ignorando esse medo óbvio. Após vários minutos, eles enfim cessaram. Sang-yeop insistiu que não estava se divertindo,
e o grupo relutantemente retornou à costa, rindo de seu sofrimento. Uma hora após o incidente na água, o grupo foi ao estacionamento para se secar. Hyun-soo sugeriu cortar a melancia que compraram, mas logo perceberam que esqueceram a faca. Em vez de encontrar outra maneira, Hyun-soo propôs um jogo de pedra, papel, tesoura para decidir quem a abriria com a cabeça. O grupo concordou ansiosamente, mas estava claro que eles já haviam decidido quem faria isso. Yoon-hee perdeu o jogo de pedra, papel, tesoura, então se virou para o marido e o pressionou para fazer isso por ela. Com a pressão dos colegas e o pedido direto da esposa diante de todos, como ele poderia recusar? Hyun-soo segurou a melancia firme enquanto Seong-yeop batia a cabeça nela, rachando-a. Embora ele não tenha se ferido seriamente, o ato foi humilhante. Mais um momento reforçando a dinâmica de poder não dita dentro do grupo. Yeon-hae e outros pareciam rir e aproveitar o controle que tinham sobre ele. Conforme a noite avançava, o sol começava a se pôr e às 20h20 a escuridão começava a se instalar. Hyun-soo, assumindo a liderança, e dois outros homens do grupo, Jun-soo e Ryo-seop, decidiram pular de um penhasco para a água. A água abaixo era escura, fria e profunda. Seong-yeop hesitou, visivelmente desconfortável com a sugestão, mas o grupo insistiu. Encorajado pelos homens, Eun-hae se juntou a eles. Ela colocou um colete salva-vidas, provocando: "Se você não pular, eu pulo", insinuando que ela era mais corajosa do que ele. Relutantemente, Seong-yeop pulou. Momentos depois, os outros emergiram, mas Seong-yeop não. Às 8h24 da noite, Yoon-hee ligou para o 119, o número de emergência da Coreia, relatando que seu marido havia se afogado após pular na água. O 20h40 e 3h19 minutos para percorrer a estrada estreita de mão única que leva ao vale. Uma segunda equipe de resgate, vinda de 24 quilômetros de distância, chegou às 20h51. Às 9h05 da noite, eles encontraram o corpo de Sang-yeop e começaram os esforços de ressuscitação. Ele não tinha pulso, não apresentava sinais de respiração. Depois de 15 minutos de ressuscitação cardiopulmonar, ele foi levado ao hospital mais próximo às 21h22. Ele foi transferido novamente para um hospital maior, onde ele foi oficialmente declarado morto às 10 da noite. A autópsia confirmou a causa da morte: afogamento. Yeon-hae contou aos socorristas que, após perceber que Seong-yeop não estava voltando à superfície, ela jogou outra boia na água, esperando que ele se agarrasse a ela. Porém, a água estava escura demais para enxergar algo. Ela também mencionou que seu marido odiava nadar, mas tinha vindo nesta viagem para agradá-la. Porém, conforme a investigação progredia, os relatos das testemunhas e as provas materiais contradiziam a versão dela dos fatos, revelando uma intimidação que se agravou com o tempo. 5 meses após a morte de Seong-yeop, em dezembro de 2019, Yoon-hee solicitou o seguro de vida do marido falecido. O pagamento? 800 milhões de won, cerca de 600 mil dólares americanos. Mas a Shinhan Life Insurance rejeitou a reivindicação dela. A empresa tinha motivos para suspeitar de jogo sujo. Os investigadores apontaram diversas irregularidades, sendo a mais alarmante o momento da morte de Sang-yeop. A apólice de seguro de vida foi assinada em agosto de 2017 e estava prevista para expirar em 1º de junho de 2019, apenas 4 horas depois de ele morrer. Yoon-hae, enfurecida pela rejeição, desabafou suas frustrações online. Ela acusou a companhia de seguros de corrupção corporativa e práticas fraudulentas e chegou até a entrar em contato com Questões Não Respondidas, um programa de televisão investigativo de impacto no sistema brasileiro de televisão. O programa era conhecido por revelar escândalos, expor criminosos e fazer manchetes nacionais. Mas seus métodos eram às vezes controversos e sua reputação por sensacionalizar o crime fazia com que fosse
tanto respeitado quanto temido. Seu e-mail, com uma linha de assunto em negrito e acusatória, atrocidades ilegais enquanto grandes seguradoras ainda estão acontecendo, se pintava como a vítima. Ela afirmou que foi casada com Seong-yeop por 8 anos, mas ele morreu repentinamente em um acidente. E que agora ela estava lutando contra uma seguradora implacável tentando roubá-la do que era legitimamente dela. Ela implorou ao programa para investigar, confiante de que a atenção da mídia mudaria a maré a seu favor. A equipe de produção, intrigada, decidiu dar uma olhada. Yoon-hee, desesperada para ser ouvida, sumiu de repente. Ela parou de responder chamadas e e-mails. Dias e semanas se passaram. Quanto mais a equipe tentava alcançá-la, mais evasiva ela se tornava. Sem mais cooperação da INAI, a equipe de produção não teve escolha, a não ser interromper a investigação, pelo menos por enquanto. O tempo passou. As perguntas sem resposta da equipe de produção arquivaram o caso por muito tempo, até que algo chamou a atenção deles. Surgiu uma notícia sobre a morte de Sang-yeop, descrevendo as circunstâncias como um infeliz acidente. De acordo com o relatório, Sang-yeop se afogou após pular na água, seu pé ficou preso entre rochas pontiagudas abaixo da superfície. Porém, uma pista escondida nos comentários online os guiou para uma direção totalmente distinta. Um usuário acusou Yoon-hee de receber um grande pagamento de seguro após a morte de seu marido. O comentário sugeria uma grande dívida pendente sobre ela. A equipe de produção optou por rever. A investigação deles revelou que a delegacia de polícia de Ilsan havia reaberto silenciosamente o caso e agora o tratava como um possível homicídio. Yoon-hee, uma viúva enlutada, enfrentava uma batalha contra uma seguradora. Agora ela era suspeita de assassinato. A polícia foi alertada pela Shinhan Life Insurance, a empresa que negou sua reivindicação. Suas preocupações com fraude evoluíram para algo mais sombrio. Um padrão emergia e policiais e jornalistas buscavam respostas. Determinados a descobrir a verdade, a equipe de perguntas sem resposta recorreu à família de Sang-yeop, que o conhecia melhor. A irmã mais velha pintou uma imagem muito diferente da apresentada por Yoon-hee. Segundo ela, Sang-yeop tinha 39 anos na época de sua morte, um funcionário dedicado em uma empresa de pesquisa por 15 anos. Ele tinha um salário confortável, vivia de forma modesta e era conhecido por sua bondade. Então havia Yoon-hee. Ela era 11 anos mais nova e Yoon-hee afirmou que o relacionamento começou quando ela iniciou o estágio na empresa dele. Ela não tinha diploma universitário, apenas um diploma do ensino médio, mas apesar da falta de qualificações formais, supostamente conseguiu um estágio na empresa, ou pelo menos era o que todos pensavam. A verdade é que ninguém na empresa lembrava que Yoon-hee trabalhou lá. Ex-colegas de Seong-yeop afirmavam que ela nunca foi estagiária. A história de como eles se conheceram, a base de seu relacionamento, era uma mentira. Embora juntos há anos, a família de Seong-yeop nunca havia conhecido os pais de Yoon-hee. Sua irmã relatou que eles solicitaram várias vezes uma reunião formal, mas Yoon-hee sempre desviava do assunto. Era como se ela escondesse algo ou alguém. Um casamento baseado em decepção, uma viúva buscando dinheiro do seguro, uma morte que agora parecia não ser acidental. Conforme os investigadores aprofundavam, uma imagem preocupante da vida financeira de Seong-yeop começava a surgir. No papel, ele deveria ter sido financeiramente estável. Seu trabalho em uma renomada empresa de pesquisa oferecia um salário estável e bom. Mas na realidade, ele estava afundando em dívidas. Em 2018, Sang-yeop declarou falência. Seus registros financeiros pintaram uma história sombria. Um homem com uma renda respeitável, mas mal sobrevivendo. No papel, ele deveria estar confortável. Seu salário anual de 64 milhões de won, aproximadamente 48 mil dólares, era mais que suficiente para um estilo de vida modesto. E ainda assim, em 2018, ele declarou falência.
Seus extratos bancários contavam uma história devastadora. Mês após mês, sua renda era drenada para o mesmo buraco negro, In-hee. Ela o convenceu de que precisava do dinheiro para ajudar seus pais com dívidas. Porém, quando a família de Sang-yeop contatou os pais de In-hee, descobriram que eles nunca receberam nenhum dinheiro dela. As mensagens privadas de Sang-yeop revelaram a dura realidade de sua vida, sob pressão financeira quando foram descobertas. Apesar de trabalhar em tempo integral, ele mal conseguia pagar pela comida. Ele dependia do almoço gratuito do trabalho, frequentemente pulando café da manhã e jantar. Os fins de semana eram piores, com dias em que ele não comia nada. Em uma triste mensagem, ele implorou a um amigo por apenas $5 enquanto passava fome. Yoon-hee prosperou. Ela estava vivendo uma vida muito além de seus meios, viajando para o exterior, gastando extravagante e não mostrando sinais de dificuldades financeiras. Sang-yeop usava sapatos rasgados, enquanto Eun-hye vivia no luxo. E tudo isso com o próprio dinheiro, trabalhando como um escravo apenas para agradá-la. Ela estava ciente da terrível situação de Sang-yeop. Investigadores acharam mensagens onde ele implorava a ela por dinheiro para evitar o corte de energia elétrica. E quando eles investigaram a casa dele, encontraram quase vazia. A geladeira, com apenas algumas sobras de muito tempo atrás e quase nada na casa. Ao analisar as imagens do circuito fechado de televisão do apartamento, os investigadores descobriram que poucos dias após a morte dele, ela apareceu com o mesmo homem zombando de Sang-yeop. Juntos, eles removeram quase tudo de valor que ele havia deixado para trás e nada disso foi devolvido aos seus pais. Eles estavam sugando financeiramente Sang-yeop até o último centavo, mesmo após sua morte. Sang-yeop estava tão falido financeiramente que estava disposto a vender seus rins para sobreviver. Em 2019, Yoon-hee registrou Sang-yeop em 4 apólices de seguro de vida diferentes. O pagamento total? 800 milhões de won. Dado o momento dessas políticas, aliado a sua desespero financeiro, as implicações eram claras. Isso não foi apenas um infeliz acidente. Isso foi premeditado. A família de Sang-yeop organizou rituais funerários tradicionais para lamentar sua morte. Amigos, colegas e entes queridos se reuniram para se despedir. Mas ao conversarem com conhecidos dele, descobriram outra verdade chocante. Sang-yeop tinha um filho, ou pelo menos era o que eles pensavam. A família soube pela primeira vez que Eun-hye tinha uma filha de 9 anos, uma criança de um relacionamento anterior. 1 ano antes de morrer, Sang-yeop Segyulcha a adotou legalmente. Sang-yeop praticamente não teve papel na vida da criança. Não havia fotos de família, nem momentos de pai e filha. Para os mais próximos, a adoção parecia puramente transacional. Então houve o comportamento estranho de Yoon-hee no funeral. Ela compareceu sozinha. Sua filha não foi encontrada em nenhum lugar. Nenhum dos membros de sua família apareceu também, e ela não ofereceu nenhuma explicação. E então, apenas um mês depois, as redes sociais de Yoon-hye pintaram um contraste perturbador. Enquanto a família de Sang-yeop estava profundamente em luto, ela estava postando selfies, relaxando à beira da piscina, aproveitando férias luxuosas. Sim, cada um sofre à sua maneira, mas o comportamento de Yoon-hee preocupou as pessoas. Nesse ínterim, a delegacia de Ulsan fez outra descoberta. Yoon-hee já havia tentado matar Sang-yeop antes. 3 meses antes de sua morte, ela tentou envenená-lo com a toxina do peixe-balão, uma substância tão letal que até mesmo uma dose minúscula poderia ser fatal. De alguma forma, ele sobreviveu, mas ficou claro que sua morte no vale de Gapyeong não poderia ter sido um acidente. Foi um assassinato premeditado. Dado as evidências acumuladas, um mandado de prisão foi emitido para Lee, Hee e Jo Hun-soo. Em dezembro de 2021, justo quando as paredes estavam se fechando, os dois fugiram para se esconder. Toda a nação estava assistindo. Seus rostos estavam estampados em todas as estações de notícias. As autoridades
lançaram cartazes públicos de procurados, instando os cidadãos a relatar qualquer avistamento e, por meses, eles conseguiram evitar a captura. Então, em 3 de abril de 2022, veio a primeira pista. Um informante relatou ter visto uma mulher parecida com In-hye em uma estação de metrô. Então, um ex-associado de Hyun-soo veio a público. Hyun-soo trabalhava em um bordel ilegal onde conheceu In-hye pela primeira vez. In-hye convenceu Seong-yeop a investir em apostas esportivas ilegais, levando a perdas financeiras devastadoras. Finalmente, em 16 de abril de 2022, após 17 dias em fuga, In-hye e Hyun-soo foram encontrados escondidos em um escritório em Goyang. Eles viviam com dinheiro vivo, telefones descartáveis e evitando o mundo externo. Nenhum deles resistiu. Seus dias de fuga terminaram. Com Yoon-hee detida, todos os seus crimes começaram a ser revelados. Um relatório investigativo de 339 páginas expôs um esquema financeiro chocante. Por anos, Yoon-hee drenou metodicamente Seong-yeop de cada centavo. 210 milhões de won foram desviados. O dinheiro foi canalizado para contas pertencentes a Yoon-hye, Hyun-soo, seu pai e até mesmo 3 amigos. Em junho de 2018, a dívida de Sang-yeop havia aumentado para 128 milhões de won. Especialistas acreditavam que Sang-yeop havia sido mentalmente afetado. 5 meses antes de sua morte, em janeiro de 2019, ele enviou uma mensagem para Hyun-soo dizendo: "Eu só quero ser respeitado por Yoon-hee. É muito difícil ser ignorado e verbalmente abusado." A tática mais cruel de Yoon-hee levar Hyun-soo para onde quer que ela passasse tempo com o marido, destruindo sua autoestima. Quando ele morreu, era apenas uma sombra do homem que já foi. Uma vez que os investigadores descascaram as camadas, eles descobriram que Seong-yeop não era a única vítima. Yoon-hee vinha orquestrando golpes de seguro por anos. Em setembro de 2017, apenas 6 meses após se casar com Seong-yeop, ela viajou para o Japão com outro homem. Durante sua estadia, ela reportou falsamente o roubo de sua bolsa de viagem e recebeu 1,5 milhão de won do seguro. Em maio de 2019, ela usou o mesmo golpe em Macau, alegando outro roubo e recebendo 2 milhões de won. Em abril de 2019, ela fez uma nova apólice de seguro no nome de Seong-yeop. E então, em junho de 2019, apenas 2 meses depois, ele estava morto, e ela recebeu 1.300.000 won. 850 registros de investigação e 41 testemunhas intimadas a depor. Apesar das evidências esmagadoras, Yoon-hye permaneceu desafiadora. Ela jamais se desculpou com a família de Sang-yeop. Ela não mostrou nenhum remorso. Ela passou pelo julgamento com uma postura fria e inexpressiva. Médicos legistas revelaram que Sang-yeop tinha espuma nos pulmões, sinal de que ele lutou para respirar desesperadamente, tentando manter a cabeça acima da água antes de se afogar. Era uma prova irrefutável de que ele não havia simplesmente afundado em silêncio, conforme alegado por Yoon-hye. A história dela de que ele havia prendido o pé entre as rochas e escorregado em silêncio era uma mentira. Eun-hye e Hyun-soo haviam atraído Sang-yeop para a água, sabendo que ele era um nadador fraco. Ninguém tentou salvá-lo. Foi um assassinato frio e calculado. E o motivo? Dinheiro. O plano dela sempre foi se livrar dele assim que ele não fosse mais útil. Nascido em 1991, Yoon-hye era filho único criado em uma família pobre. Seus pais, ambos deficientes, dependiam de subsídios do governo para sobreviver. A vida era difícil, mas nos primeiros anos, Yoon-hye parecia viver uma vida comum. Então algo mudou. No ensino fundamental, os vizinhos notaram seu comportamento errático. Ela fugia de casa com frequência. Julho de 2006, aos 15 anos, Yoon-hee e sua amiga se envolveram em prostituição com um homem.
Apesar de vítimas pela idade, isso também iniciou uma longa história criminal. Entre 2008 e o início de 2009, ela cometeu crimes repetidamente em toda a cidade metropolitana de Incheon. Seu método era simples, mas eficaz. Ela atraía homens para motéis, fingindo concordar com encontros condicionais. Uma vez dentro, ela esperava que eles tomassem banho, então ela roubava suas carteiras e objetos de valor. Quando as autoridades a pegaram, ela havia roubado cerca de 4 milhões de won, aproximadamente 3 mil dólares. Em 16 de maio de 2009, aos 18 anos, Eun-hae finalmente foi presa e enviada para o departamento juvenil. Como 15 anos se passaram, de acordo com a lei coreana, seus registros juvenis foram automaticamente destruídos. Ninguém poderia dizer com certeza o que ela havia recebido. Mas uma coisa era clara. Lian-hye já era manipuladora, ladra e mentirosa muito antes de conhecer Sang-yeop. E agora, seu passado finalmente a alcançou. Em 2010, com apenas 19 anos, Lian-hye estava grávida. Mas se alguém esperava que a maternidade a mudasse, estava enganado. Mesmo grávida, ela manteve seu estilo de vida imprudente e perigoso. Ela era frequentadora assídua de boates, conhecida por instigar brigas e se envolver em altercações violentas com outros clientes. Sua agressividade a alcançou. Ela foi investigada por agressão. Então, em 15 de janeiro de 2011, ela deu à luz a uma filha do pai, um ex-namorado, que nunca viveria para ver sua filha. No mesmo ano, ele morreu em um trágico acidente em um cruzamento em Incheon. As circunstâncias de sua morte permanecem misteriosas. A polícia nunca encontrou registros detalhados do acidente. Se foi um acidente ou algo mais sinistro, permanece uma pergunta sem resposta. Mas um fato é inegável. Esta não seria a última vez que um homem próximo a Eun-hae morreria sob circunstâncias suspeitas. Até 2014, Eun-hae já havia seguido em frente para outros relacionamentos, desta vez com seu noivo, em união estável, conhecido apenas como Lee Mo. O casal planejava se casar e viajou para Pattaya, na Tailândia. Era para ser uma escapada romântica, mas se transformou em uma excursão fatal. Lee Mo se afogou enquanto mergulhava. Uma autópsia confirmou água em seus pulmões e detectou uma pequena quantidade de álcool em seu sistema. Decisão oficial? Afogamento acidental. Mas algo não estava certo. Seu celular sumiu e nunca mais foi achado. Sua família, não Eun-hae, recebeu o pagamento do seguro. E essa foi a segunda vez que um homem romanticamente envolvido com Eun-hae morreu sob circunstâncias misteriosas. Na época, autoridades não encontraram evidências diretas de jogo sujo. Mas, em retrospectiva, a morte de Lee Mo parecia estranhamente semelhante ao que aconteceria mais tarde com Jung Sang-yeop. Agora Eun-hye aprimorou a arte de enganar. Ela era mestre em atrair homens, usá-los e descartá-los quando não eram mais úteis. Várias fontes, incluindo depoimentos de ex-conhecidos, sugeriram que o namorado de Eun-hae, Jo Hyun-soo, era mais do que apenas um amante. Ele era o cafetão dela. Operando o que era essencialmente um negócio de prostituição de uma pessoa só, Jo Hyun-soo gerenciava os clientes de Eun-hae, controlava seus ganhos e facilitava seus encontros. Dada a sua história, que remonta aos seus anos de adolescência, envolvendo-se em encontros condicionais, presumia-se que ela continuou a trabalhar nesta linha de trabalho bem na idade adulta, mesmo depois de conhecer Sang-yeop, mesmo depois de se casar com ele. Eun-hye afirmou posteriormente que conheceu Sang-yeop por acaso. A verdade? Ela provavelmente o conheceu como tantos outros, através de um encontro sexual pago organizado por uma sala de bate-papo online. O relatório sugeriu que isso ocorreu por volta de 2007 ou 2008. Em março de 2017, os dois oficialmente registraram seu casamento. Em abril de 2022, apenas semanas após a prisão de Lee Eun-hae,
uma tendência chocante e perturbadora surgiu online. No KakaoTalk, o app de mensagens mais usado na Coreia do Sul. Salas de bate-papo de fãs dedicadas a defender e glorificar In-hye começaram a aparecer. Um desses grupos tinha cerca de 30 participantes. Uma mensagem foi fixada no topo do chat: "Odeie o pecado, mas não o pecador." Outra sala de bate-papo mostrou que o crime não é relevante. Seu rosto é importante, se você é bonito, tudo é perdoado. Enquanto In-hye era idolatrada, seu cúmplice Jo Hun-soo era ridicularizado. E ridicularizado, ele foi marcado como um perdedor, um peão, um ajudante descartável. A quantidade de bajulação que estava acontecendo online era simplesmente vergonhosa. Para esses homens se jogando nessa mulher simplesmente porque ela era atraente. Em março de 2002, um aluno do 6º ano In-hye apareceu no Sunday Night Love House, da National Broadcasting Company. O episódio a retratou como uma filha devotada que cuidava de seus pais deficientes, conquistando a admiração do público por sua dedicação. Isso contrastava com suas ações criminosas posteriores, chocando muitos que se lembravam de sua imagem anterior, compassiva. A família de Sang-yup se mudou para anular a adoção de sua filha por Yoon-hee e procurou anular retroativamente o casamento, impedindo-a de acessar os fundos do seguro. A decisão de Yoon-hee de envolver o programa investigativo Perguntas Sem Resposta saiu pela culatra, levando à exposição de seus crimes. No final, Yoon-hee recebeu uma sentença de prisão perpétua, mais um ano adicional por evasão de prisão. Seu cúmplice, Jo Hun-soo, foi condenado a 30 anos de prisão, mais um ano por fuga. Em 21 de setembro de 2023, o Supremo Tribunal rejeitou seus recursos, mantendo a sentença de prisão perpétua de Yoon-hee e o prazo de 30 anos de Hyun-soo. E em 31 de outubro de 2024, mais recursos foram rejeitados. Obrigado por assistir. Curtam, se inscrevam e escolham outro vídeo na tela que possa interessar. Victor Celespe.